Agora vamos nos manter em boa comunhão. O Senhor dos céus nos enviará a sua santa e bendita palavra. Deus seja sempre louvado. Glória a Jesus. O Senhor nos traz avante a sua santa palavra no livro de Eclesiastes. No capítulo 7. Eclesiastes, no capítulo 7. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo, porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo, também isso é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e a peita corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Só estes versos. Glória a Jesus. Deus deu a Salomão uma grande sabedoria, e esta riqueza que Deus deu àquele servo de Deus permanece atual, valendo, ainda de grande consolação, de grande ensino e grande benefício para os dias atuais. As coisas de Deus não envelhecem, elas são permanentes.
A Irmandade sabe que Salomão foi escolhido por Deus para reinar sobre Israel, que naquela oportunidade era uma grande nação, um grande exército, dominava muitas províncias. E quando a escolha de Deus caiu sobre Salomão, que era novo de idade, muito moço, ele se apavorou, se preocupou, porque governar um grande povo, não tendo tanta experiência, embora tinha a escolha de Deus, mas ele não tinha experiência. Então ele se humilhou diante de Deus, clamou ao Senhor, e na humildade do seu coração, o Senhor deu autorização para ele, liberdade para ele pedir o que ele quisesse, para ele governar aquela grande nação. E ele não pediu riqueza, não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu mais poder, mas ele se humilhou e disse: Senhor, eu preciso de sabedoria para entrar e sair no meio do teu povo. E Deus se agradou daquele pedido, irmãos, de um jovenzinho, diante de um grande desafio de governar uma grande nação. E o Senhor concedeu a Salomão uma grande sabedoria, conhecida de todos nós, que Deus fez no seu reinado, como Deus o abençoou, a luz de Deus sobre a sua cabeça, o que ficou escrito, que é de benefício até os dias de hoje. A fama era tão grande que vinha pessoas, reis, autoridades de todas as nações, viajavam até onde estava Salomão para contemplar a luz e a sabedoria de Deus que estava no seu reinado. Quando aquela rainha veio visitar Salomão, vindo lá de Sabá, ela disse: me falaram da tua grandeza, da tua sabedoria, mas estou aqui contemplando com os meus olhos, e o que me falaram não é nem metade do que eu estou vendo. Bendito seja o teu Deus, e bendito seja aqueles que estão em volta de ti, desfrutando da sabedoria que Deus colocou sobre a tua cabeça. E é assim que Deus faz, irmãos, quando Ele encontra humildade no nosso coração, diante da responsabilidade que está diante de nós, dos desafios que estão diante da nossa frente, e que nós sozinhos não conseguimos resolver, administrar, cuidar de tantas diversidades, de uma multiplicidade de situações, de sentimentos e até de espíritos que querem combater contra a nossa trajetória. Então o que nós fazemos? Qual que é a nossa atitude? É nos humilharmos diante do Senhor e falar: Senhor, e agora, Senhor? Como é que eu faço? Como é que eu resolvo? E aquele que se humilha diante de Deus, querendo acertar, querendo ver o bem da obra de Deus, o Senhor ilumina as nossas decisões. Então, nesta manhã, Deus manda esta palavra. Quantos desafios tem diante de nós, quantas situações delicadas, por mais experiência que tenhamos, por mais anos que estamos servindo a Deus, sempre aparecem situações novas. E nós, na nossa fragilidade humana, clamamos: Senhor, e agora? Como eu faço? Como eu resolvo? E imediatamente o Senhor, vendo a nossa humilhação, nos orienta, nos guia
a situação é resolvida, o Senhor põe as coisas no lugar, e nós não nos vangloriamos porque acertamos, porque fizemos bem, porque administramos com sabedoria, não. Eu não conseguia, eu clamei, eu pedi, o Senhor que fez. Foi o Senhor que apareceu, foi Ele que esclareceu, foi Ele que trabalhou, e agora estamos glorificando o nome do Senhor. Então nesta manhã Deus manda esta palavra. Quantos desafios tem na vida de todos nós, quantas situações difíceis se aparecem no nosso caminho, e nesta manhã Deus manda esta palavra. Se nós tivermos a humildade de pedirmos a guia, a força, a luz e a sabedoria do alto, não tem situação difícil que o Senhor não nos esclareça. Fica em paz. Esta situação que está na tua vida, o Senhor trabalhará em nosso favor. E o que hoje é preocupação, amanhã vai ser motivo de nós glorificarmos a Deus. Então Deus encheu Salomão de sabedoria, e entre tantas coisas que Deus deu ao seu servo, no livro de Provérbios e também Eclesiastes, são tão úteis na bendita obra de Deus. E o Senhor revelou aqui nesta manhã, irmãos, a respeito da boa fama, que todos nós devemos nos esforçar para ter uma boa fama. Não uma fama de uma celebridade, de alguém que é conhecido diante da sociedade. Não é esta fama carnal de um artista, de um cantor, de um atleta. É a nossa fama na obra de Deus, é a nossa fama no meio da nossa família, a nossa fama no meio da irmandade, no nosso convívio de trabalho, na nossa vizinhança. Todos que nos contemplam fazem de nós um juízo, e quando falam da nossa pessoa, do nosso nome, imediatamente vêm alguns adjetivos. Aquele irmão, logo vem as qualidades, a boa fama. Nossa, que coisa linda, aquele irmão. E vem as qualidades. Aquele meu parente, aquele meu pai, meu avô, meu vizinho, esse senhor que trabalha na nossa empresa, esse comerciante, este empresário, este funcionário, enfim, qualquer classe social, nós somos cercados de alguma fama, ou boa ou má. Ou carregamos uma fama boa, ou carregamos uma má fama. Então, de que vem a nossa fama? Das nossas atitudes, do nosso comportamento, de como convivemos, de como servimos a Deus, de como agimos no meio da sociedade, da família, da vizinhança. Automaticamente temos colado ao nosso nome a nossa fama. E essa é a preocupação de Deus aqui nesta manhã, querendo que a nossa fama seja aprovada na presença de Deus. Se nós falarmos dos antigos no Velho Testamento, no Novo Testamento, daqueles que ficaram o nome para o nosso exemplo, nós também fazemos automaticamente uma avaliação da fama. Nós falamos aqui de Salomão, imediatamente a gente já fala, a fama de Salomão era a sabedoria. Se nós lembrarmos de Jó, nós vamos falar da paciência, da fidelidade, da obediência. Não é assim?
Se nós falarmos de José, nós vamos lembrar da fama de um homem que sabia governar, o dom de governar. Se nós falarmos de Davi, guerreiro, rei, que com toda a sua grandeza era humilde e colocava sempre Deus na sua frente. Por mais que Deus o engrandecia, ele continuava dependendo, humilde e dependendo de Deus. Se nós falarmos de Sansão, vamos lembrar da força física que Deus o tomava possantemente para defender os filhos de Israel. E assim vai, irmãos. São famas boas, mas também tem as famas ruins, né? Se nós falarmos o nome de Dalila, que traiu Sansão, todos nós vamos lembrar da fama de uma mulher que se vendeu, que traiu, que foi falsa. Se nós falarmos de Judas, no tempo de Jesus, qual que é a fama de Judas? Um homem que viu milagres, que esteve do lado do Senhor Jesus e que vendeu um homem santo por algumas moedas de prata. Que fama ruim que ficou. Então é assim que o Senhor requer de cada um de nós aqui nesta manhã. E o Senhor pergunta para todos nós, a começar de mim, todos nós, o Senhor pergunta: como é que está a tua fama? As pessoas que convivem contigo, o que falam de ti? O que pensam ao teu respeito? Qual que é a tua fama dentro de casa? Começa primeiramente entre marido e mulher. Às vezes da porta para fora é uma coisa, mas da porta para dentro é outra. Qual que é a tua fama como esposa, como marido? Ainda na família, como pai, como mãe. O que falam os teus filhos? O que pensam os teus netos ao teu respeito? O que os vizinhos falam dos barulhos que saem da tua casa? É louvor, é hino, é glorificação a Deus? É um casal saindo de mão dada para ir congregar? Ou é algum grito, algum palavrão? Qual que é a tua fama na sociedade, no teu trabalho? Os que convivem contigo, numa empresa, os que compram, que vendem, que esperam receber, que esperam pagar. No teu ambiente de trabalho, na convivência com pessoas, homens com mulheres, mulheres com homens, com jovens, com mocinhas. Qual que é a tua postura? Qual que é a tua fama? Por onde você passa, qual é a tua fama? Não fala na palavra de Deus quando Jó passava pela rua, os velhos tiravam o chapéu, os mancebos se afastavam colocando a mão na boca, porque ali estava passando um homem que tinha uma boa fama. Então, quando nós passamos, o que falam de nós? Na igreja, no meio da irmandade, como músico, como organista, como irmã, irmão que ajuda nas portas, ministério da palavra, da piedade, administração, na nossa atuação, no talento que o Senhor nos confiou, qual que é a nossa fama? Então é a palavra que Deus nos manda aqui nesta manhã. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento.
E se o Senhor revelou esta palavra, é que Ele quer melhorar a nossa fama. Se ela está boa, vai ficar melhor ainda. E se não está muito boa, ainda dá tempo de melhorar. Irmãos, é simples esta palavra. O objetivo é esse, irmãos. O Senhor melhorar a fama de cada um de nós. E Deus muda a fama. Os irmãos sabem que Deus muda a fama. Pedro era um homem rude, de pouca cultura, um pouco áspero, podemos até uma palavra um pouco forte, até um pouco estúpido, né? Meio briguento, qualquer coisa já respondia, já falava. Foram prender o Senhor Jesus, ele puxou a espada, cortou a orelha do soldado. Precisou o Senhor pegar o pedaço da orelha do soldado que caiu no chão, trazer o soldado aqui, volta aqui, volta aqui. Colou a orelha do soldado, ficou perfeita como antes, e virou para Pedro: guarda a tua espada, Pedro. Eu nunca te negarei, Senhor. Pode vir o que vier, pode vir esses homens contra ti, eu nunca te negarei. Pedro, não fala assim. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. A hora que prenderam o Senhor, aqueles soldados romanos, naquele movimento, aqueles cavalos pela cidade, aquela grande quantidade de soldados, aquele pavor, levaram o Senhor preso. E você também estava com ele? Eu não. Você andava com ele? Não, eu não andava com ele, nem sei quem é. Não, mas nós vimos você com ele. Não. Aí o galo cantou. Oh, Pedro ficou triste, voltou a pescar, largou a missão dele, tudo que ele aprendeu com o Senhor Jesus durante todo aquele tempo ia ser desperdiçado. Voltou a pescar, já estava lá no meio do mar. E o Senhor Jesus, quando ressuscitou, apareceu as mulheres aqui, a outros ali, e foi lá no mar buscar Pedro. Pedro assustou de ver o Senhor vindo ao seu encontro por cima das águas. A Irmandade conhece. Até que chegou até na praia. Pedro, completamente envergonhado, lembrou lá do galo cantando, lembrou de quando ele negou o Senhor, porque quando a gente erra, a nossa consciência não esquece. Pedro, tem pão aí, ó, tá assado, tá quentinho. Tem um peixinho aí, mas tá quentinho, preparadinho para você. Para mim, Senhor, come, Pedro. E o Senhor Jesus ficou esperando Pedro comer o pão. Esperou Pedro comer o peixinho. Comeu, estava bom? Estava bom, Senhor. Posso te falar uma coisa? Pedro, olha para mim. Tu me amas. Te amo, Senhor. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, ele envergonhado. Tu me amas? Perguntou a segunda vez. Te amo, Senhor. Olha para mim, Pedro. Apacenta os meus cordeiros. E perguntou a terceira vez. Pedro, tu me amas? Então ele respondeu: Senhor, tu sabes tudo, mas tu sabes que eu te amo. Com quem dizer, tu sabes que eu sou fraco, que eu te dei muito trabalho, que eu neguei o teu nome, mas tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros.
A partir daquele dia, a fama de Pedro ia mudar. E hoje Deus vai mudar a fama de alguém aqui por esta palavra. Deus conhece a tua fragilidade, a tua imperfeição, os teus defeitos, quantas vezes você já entristeceu o Senhor, mas hoje o Senhor pergunta para todos nós que estamos aqui, irmãs e irmãos, filhas e filhos de Deus: tu ama o teu Deus? Tu ama o Senhor? Tu ama a obra de Deus na tua vida? Posso mudar a tua fama? Posso mudar a tua história? Posso melhorar a tua fama? Glória a Jesus. O Senhor Jesus foi embora, foi elevado aos céus. Ficaram só os apóstolos, agora chamados apóstolos. E agora? Será que é o Pedro fraco, o Pedro que negou, o Pedro errante, ou a fama vai mudar? Glória a Jesus. E entrando no templo, na porta formosa, o homem lá pedindo esmola: dá-me uma esmola. Pedro parou, estava com João do lado. Uma outra força, um outro Pedro. A fama vai mudar. Não temos prata, não temos ouro, nem prata, mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Na hora, o moço levantou e entrou no templo louvando a Deus. Veio aquele vento veemente, aquela glória de Deus que invadiu o templo. Foram todos cheios do Espírito Santo, línguas repartidas sobre o povo, e começaram a falar em outras línguas. E aí Deus toma a palavra de quem? A boca de quem? De quem que Deus tomou a boca? Era o Pedro fracão, lá com pouca roupa no meio do mar. Agora eu era um homem de Deus. Varões israelitas, ouçam agora o que vocês estão vendo aqui, o cumprimento do que o Senhor Jesus falou. E começou a pregar, era o mesmo Pedro, mas a fama dele era outra. Se converteram 3.000 almas. Posso mudar a tua fama, irmã? Posso mudar a tua fama, irmão? Dá tempo ainda de Deus mudar a tua fama. Paulo era Saulo de Tarso, homem que prendia os cristãos, judiava, consentiu na morte de Estevão, pegava a carta dos sacerdotes para prejudicar a igreja de Deus. Oh, fama difícil, um homem que persegue a obra de Deus. Olhando com o olhar da carne, falei: Deus podia tirar esse homem do nosso caminho. Deus tinha poder de fazer esse homem desaparecer. Olha quanto mal está fazendo para a obra de Deus. E vai aqui, prende, vai ali, manda chicotear. Agora vai para Damasco, vai procurar os cristãos lá na Síria. Deus podia tirar esse homem do nosso caminho. Que fama de perseguidor, um homem com autoridade, era autorizado pelos grandes de prejudicar a obra de Deus. Que fama, que fama. Ô Saulo de Tarso, homem conhecedor da letra, da lei judaica, falava muitos idiomas, sábio, criado aos pés de Gamaliel, conhecedor das Escrituras, mas não tinha ainda aberto a visão dele de entender a beleza desta obra. Olha o que Deus vai fazer na vida de alguém aqui hoje.
é coisa grande. Em cima do cavalo, indo para Damasco, para perseguir os cristãos, uma luz muito forte, um resplendor, derrubou-lhe do cavalo. E ele gritou: quem é, Senhor? Quem é, Senhor? O Senhor Jesus já tinha sido levado aos céus, mas a voz do Senhor Jesus apareceu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E a Irmandade conhece. O Senhor humilhou seu coração, se arrependeu, ficou sem enxergar até chegar lá na rua direita, onde Deus mandou Ananias ir lá orar com ele, impor as mãos sobre a sua cabeça, onde ele recebeu fortemente o Espírito Santo. E ali o Senhor mudou a sua fama de perseguidor para lutador pelo bem do Evangelho, apóstolo dos gentios. Então nesta manhã Deus manda esta palavra. Alguém pode dizer, mas não tem como mudar, não tem jeito. Outros podem dizer, não dá tempo de o Senhor fazer alguma coisa. E a palavra desta manhã é esta: o Senhor vai mudar a nossa fama, vai mudar a nossa história. Muitos começam bem, acabam mal, mas muitos começam mal e acabam bem. Melhor é começar devagarzinho, errando, imperfeito, mas ir melhorando a dia na presença de Deus. É o que Deus vai fazer aqui com nós, irmãos. O Senhor promete que a nossa jornada vai ser cada dia melhor. Amanhã vai ser melhor que hoje. Glória a Jesus. Nós vamos subindo a escada da perfeição até chegarmos à estatura de varão perfeitos. Muitos começaram muito bem e acabaram muito mal. Como é triste uma história que estava indo bem e acaba mal. Mas como é bonito alguém na humildade, reconhecendo a sua fragilidade e os seus erros, melhorar dia por dia na presença de Deus. Como acabou a história de Paulo: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, agora só me resta a coroa da vida eterna, que o justo juiz me dará. Quer um final de história mais glorioso do que esse? E o Senhor pergunta para todos nós: você quer um final de história glorioso? Com uma boa fama, com um bom nome, com a bênção de Deus sobre a tua vida? Então é a palavra que Deus nos manda aqui nesta manhã. E o último versinho que nós lemos foi: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. É melhor o fim do que o princípio. Vamos melhorar? Vamos falar para o Senhor cuidar do fim da nossa caminhada, do fim da nossa história. Se alguma coisa hoje não está boa, a palavra nos anuncia que vai melhorar. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, quanta dificuldade, quanta luta. Por que tudo isso está acontecendo? É porque é o começo de uma grande obra. Mas por que passar por tudo isso? Porque é o começo. Porque o fim vai ser glorioso. Vamos abraçar esse versinho hoje e falar: Senhor, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, o que você não entende hoje, amanhã você vai entender. O que hoje para você é só lágrima, só preocupação, só tristeza, o Senhor garante para todos nós
que a coisa vai melhorar. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Não fala lá no Salmo que a nossa vida é como um conto ligeiro, como um livro de história e um livro curto. Lá no Salmo fala que a nossa vida voa, os nossos anos passam de uma forma muito rápida. Que livro rápido é esse? Quantos aqui já estão mais para o fim do teu livro do que no começo? Quantos que já estão indo para as últimas páginas? Outros estão no começo. E a proposta desta palavra é essa, que o Senhor quer que o final seja muito bom. Se você aceitar esta palavra e falar: Senhor, entrego a minha vida nas tuas mãos. Entrego o meu coração para tu fazer de mim o que tu quiseres. Purifica os meus dias, purifica o meu caminho. Como Isaías pediu, né, irmãos, quando o Senhor purificou os seus lábios, tirando do altar uma brasa viva e purificando os seus lábios. Estava no meio de um povo de lábios impuros e diante da necessidade, o Senhor fez uma pergunta: a quem enviarei eu? E Isaías respondeu: envia-me a mim, Senhor. Porque agora a fama é outra, agora é comigo, agora o Senhor está do meu lado. Então dá tempo do Senhor operar gloriosamente na vida desta irmandade. Se a irmandade aceitar esta palavra de todo o teu coração, a tua fama vai melhorar. Haverá uma mudança para melhor na vida de todos nós. E o nome de Deus vai ser glorificado. Nas empresas, no mundo corporativo, aí nas grandes corporações que têm as ações daquela empresa no mercado de ações, né, na bolsa de valores. O que faz as ações subirem ou descerem são os resultados. Se os resultados são favoráveis, se as notícias são boas, a valorização sobe. Cresce o valor da empresa, muitos querem comprar as ações porque os resultados são bons, as notícias são boas, a administração é eficaz, está crescendo, a firma está prosperando, homens capacitados. Então a fama é boa, e quando a fama é boa, as ações sobem. Quando a fama é ruim, quando a firma não vai bem, é prejuízo, e as ações desvalorizam, e quem tem quer se livrar logo. Não é assim? Por causa dos resultados. A palavra desta manhã é esta: o Senhor vai melhorar os resultados. Que resultado? As obras de Deus na tua vida, a manifestação do amor de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Você ficou sabendo? Deus chamou o filho dela, a filha dela passou na faculdade, a neta passou no concurso, Deus chamou nas águas do santo batismo, colocou o netinho de auxiliar, aleluia, o filho foi para cooperador, o outro foi para ancião. Glória a Jesus, que família abençoada, aleluia, as notícias são boas, os resultados são bons, que família abençoada. Foram buscar o Senhor selou as crianças com a promessa, são resultados que fazem melhorar a fama. Haverá resultado de Deus na vida de toda esta igreja. A manifestação de Deus vai nos acompanhar, a nossa fama vai melhorar, e o Senhor nos acompanhará até o fim da nossa trajetória. Então, este recadinho que Deus manda para todos nós aqui nesta manhã.
o Senhor vai melhorar a nossa fama. E o fim vai ser muito melhor do que o princípio. Deus seja louvado. Com uma oração que Deus dará ao seu servo, vamos agradecer a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Glória, glória, glória a Jesus. Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, novamente encontramos-nos ajoelhados perante Ti, Senhor, ao término deste santo culto, já Te agradecendo, Senhor, porque Tu falaste grandemente com as nossas almas, Senhor, nos animando, nos fortalecendo e ensinando-nos melhor fazer a Tua santa e bendita vontade. Graças Te damos pelos hinos que foram cantados e tocados, pela nossa irmandade aqui presente e os que estão conectados nos seus lares, onde for. Te agradecemos, Pai Santo Justo, porque a Tua presença está aqui junto de nós. E agora nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu mandaste a Tua palavra e nós cremos que a Tua palavra já está se cumprindo na nossa vida. E a nossa vida, a nossa fama vai melhorar e o Teu nome será glorificado. Guarda esta irmandade. Ajuda-nos, Pai amado, porque nós sabemos que sozinhos não somos nada. Se Tu não estiver com nós, nada nós somos, Senhor. Mas Tu estando com nós, a vitória é certa. Graças Te damos por tudo, todas essas bênçãos nós Te pedimos e Te agradecemos. E a Ti seja dada honra, louvor e glória eternamente. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, glória, glória, glória ao Teu nome, Pai. Glória. Deus seja louvado. Amém.